por estarem aqui nessa noite. Glória a Deus. Queridos, a oportunidade de estarmos na presença de Deus é algo sempre maravilhoso, é algo sempre que a gente tem que ter no nosso coração aquela expectativa de mudança, de transformação, de melhora, de avivamento, de cura. Por quê? Porque o nosso Deus faz tudo isso. Ele cura, Ele transforma, Ele renova, Ele aviva, Ele põe ânimo onde está o desânimo, Ele põe alegria onde muitas vezes está a tristeza. É assim que Deus trabalha na nossa vida, porque Ele sabe que nós somos de altos e baixos. Infelizmente, nós somos de altos e baixos. Nem sempre nós permanecemos na mesma posição, na mesma condição. Bom seria se fosse assim, mas porque a vida é feita de momentos adversos, Deus sabe que nós muitas vezes precisamos ser levantados de novo. Por que de novo? Porque Ele já nos levantou uma vez. Davi está rodando? Ele já nos levantou uma vez, já nos levantou 3 vezes, e às vezes tem a quarta, a quinta, e assim vai. São incontáveis vezes, irmãos, até nós chegarmos ao destino final, que é o dia quando nós vamos encerrar nossa carreira aqui nessa terra e vamos assumir o que Ele preparou para nós na eternidade. Então, até lá temos que cultuar, até lá temos que perseverar, até lá temos que ter bom ânimo, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sempre olhando para a vitória dele, para entender que a partir dessa vitória que nós podemos ter vitória, porque é a vitória de Jesus que é a base de todas as nossas vitórias. Porque Ele teve vitória, nós podemos ter vitória hoje. Eu quero começar aqui o nosso culto lendo lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 23, que diz assim: isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram ao vale de Escol, e espiaram a terra, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus. Interessante, irmãos, que o Senhor preparou uma terra maravilhosa para o povo de Israel. Deus tira o povo do Egito com mão forte, Deus trabalha ali no Egito, Deus manda ali sobre o Egito pragas, Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto, abre o Mar Vermelho, destrói os carros de Faraó com seus cavaleiros e conduz o povo pelo deserto, indo de dia na forma de uma coluna de nuvem, dando sombra e refrigério ao povo, e de noite ele era uma coluna de fogo, para aquecer o povo no meio do frio, no frio do deserto, e também para iluminar o caminho do povo. Ou seja, em todos os momentos Deus estava com o povo. Mas além de Deus levar o povo para estar com Ele, Deus preparou um lugar abençoado, para que o seu povo pudesse adorá-lo, para que o seu povo pudesse estar com Ele, e ali servi-lo. E a palavra de Deus diz que a terra era uma terra boa, que manava leite e mel. Os frutos da terra eram gigantes, eram frutos gigantes. Imagino que as uvas, irmãos, eram do tamanho de uma bacia, não sei, porque diz que os frutos eram gigantes, e tudo era maravilhoso. E os espias que Deus escolheu foram lá e viram que a terra realmente era boa. Mas o fato é que o povo não quis. O povo não quis subir até a terra. O povo sabia que a terra era boa, o povo sabia que o que Deus tinha preparado era maravilhoso, era bom, mas faltou força de vontade. E uma das coisas, irmãos, que eu fico pensando que às vezes falta no crente para conquistar coisas maravilhosas que Deus preparou para ele, é vontade de buscar o que Deus preparou, é vontade de ir ao encontro daquilo que Deus preparou. Qual o nível da tua força de vontade para que você possa estar aqui nessa noite? Qual é a vontade que está no teu coração de buscar o que Deus tem para você neste lugar nessa noite? Com que vontade você está aqui? Com que desejo de encontrar as bênçãos, as vitórias de Deus você veio a este lugar? Porque, irmãos, a força de vontade é muito importante. E eu vejo, irmãos, que o inimigo ele trabalha 24 horas por dia, faz até hora extra, para roubar do nosso coração o desejo pelas coisas de Deus,
Às vezes Deus está dizendo: eu tenho para você uma libertação de um coração egoísta, de um coração incrédulo, de um coração vacilante. Deus está dizendo: eu tenho isso para te dar, mas às vezes você não está valorizando, você não está dando valor a isso que Deus quer te dar. Uma das primeiras regras para você receber algo que Deus preparou com amor e carinho para te entregar é dar valor, é valorizar aquilo que a pessoa preparou para te entregar com muito carinho. Imagina alguém prepara algo maravilhoso para você, prepara algo tremendo para te entregar, mas você olha com desdém, olha como se fosse algo insignificante, algo sem valor, algo que não cabe na sua vida, né? Você se julga melhor do que aquilo que foi preparado para você. Como que você vai receber? Então nós temos que entender que todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, é uma oportunidade para recebermos algo maravilhoso da parte de Deus. Mas a gente tem que querer estar aqui, a gente tem que querer buscar a Deus, a gente tem que querer receber das mãos de Deus o que Ele tem para nós. Deus tem vida, Deus tem cura, Deus tem mudança, Deus tem transformação, Deus tem milagre. De nada adianta você saber de tudo isso se você não quiser, se você não colocar o desejo no seu coração de buscar e de não valorizar essas coisas na sua vida. Quando Jesus veio, Ele não curou todos os leprosos, mas aqueles leprosos que clamaram e buscaram e foram ao encontro de Jesus, saíram da presença dele curados. Porque havia, irmãos, naquela época, o que havia naquela época era leproso com fartura, irmãos. A época era muito diferente da nossa. Hoje, o nome técnico que se dá para essa doença é hanseníase, que é uma espécie, né, de insensibilidade que vai se criando, né, na pele, de forma subcutânea, vai tirando a sensibilidade, vai com o tempo, vai virando uma ferida, vai apodrecendo, enfim. É uma doença que hoje, graças a Deus, não se ouve falar dela, mas naquela época, com os recursos precários da medicina daquela época, era muito comum essa doença acometer as pessoas. Era uma doença terrível, era uma doença que quem contraía estava fadado, condenado à morte, e era uma doença contagiosa. Se você colocasse uma roupa, a roupa de um leproso, possivelmente a lepra que estava nele pegaria em você. Por isso que o leproso ele era isolado da sociedade, ele tinha que morar fora da cidade. Então o que tinha de leproso naquela época era, irmãos, algo fora do normal. Mas aqueles que deram valor à cura que eles podiam receber de Deus, eles não ficaram leprosos. Eles morreram sem lepra, morreram, como todo mundo morre um dia, mas não carregavam mais a lepra. Por quê? Porque entenderam que havia um Deus que podia curar, porque acreditaram no poder que Jesus tinha sobre a lepra, sobre a doença, sobre a enfermidade. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o mesmo Jesus que curou o povo da lepra lá, Ele está aqui hoje para curar você, para tocar na sua vida, para tirar da sua vida aquilo que não precisa estar sobre a tua vida, aquilo que não precisa estar sobre a tua vida, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, tirando o teu ânimo. Você não precisa viver mal, porque você carrega algo maligno na sua vida. Deus pode mudar isso. Deus pode transformar as coisas, Deus pode te dar uma nova história, mas você precisa valorizar o que Deus tem para você. É triste quando eu olho para esse texto, irmãos, que fala que o Senhor preparou, Ele caminhou com o povo, Ele arrumou a terra, Ele deixou tudo pronto, mas o povo não quis. É duro quando você ouve isso, mas vós não quisestes, mas vós não quisestes. Às vezes Deus prepara irmãos, um banquete através da sua palavra para te entregar, um banquete espiritual através da palavra que é ministrada ao teu coração, preparada para ser ministrada ao seu coração, mas muitas vezes você prefere comer em outro prato. Às vezes Deus está preparando algo que vai te levantar, que vai te fortalecer, que vai trazer um novo despertamento espiritual na tua vida através da palavra, do conteúdo da palavra, das verdades da palavra, do ensinamento da palavra. Mas muitas vezes nós não queremos comer o que o mundo nos oferece, queremos alimentar a nossa alma
com os prazeres do mundo, queremos alimentar a nossa alma com as coisas que o mundo nos oferece, ao invés de nos alimentarmos com a palavra viva e transformadora do Pai. Eu quero dizer para você, querido, a palavra de Deus continua tendo o poder de transformar vidas. A palavra de Deus continua tendo o poder de libertar vidas. Por isso que nós podemos ler ali em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda continua dizendo assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que viver preso? Para que viver amarrado a situações que só te puxam para baixo, para a derrota, para o fracasso, se você pode ter libertação? Este culto é de libertação, e essa libertação começa na palavra, começa quando nós nos voltamos para a palavra, começa quando nós deixamos o Espírito Santo colocar no nosso coração o desejo pela palavra, o amor pela palavra. Não existe avivamento de verdade sem amor à palavra. Não existe avivamento de verdade sem amor aos princípios básicos e elementares da vida cristã. Um deles é a palavra de Deus. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós, e conhecemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne, quer dizer que a palavra que estava na criação do mundo, criando todas as coisas, a palavra que lá no Velho Testamento se manifestou na pessoa do Messias, do anjo do Senhor, se materializou em Cristo Jesus e disse: eu estou aqui entre vocês. Mas o povo não quis, diz a palavra de Deus, que o povo não quis. Querido, quando você não quer, é difícil Deus trabalhar na sua vida, é difícil Deus te levar até onde Ele quer te levar, porque Deus quer, mas Ele depende de você querer também. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus não fez você que nem um robozinho que Ele dá corda. Ele fez você, e como você foi criado à imagem e semelhança dEle, Ele te deu uma personalidade, Ele te deu uma consciência. Agora é aquela história, né? É com você. Ele te deu um livre-arbítrio. Você pode decidir sim ou não. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. O livre-arbítrio é a única coisa que tem levado muito crente para o buraco, porque ele tem a capacidade de decidir, mas o livre-arbítrio dele não está dominado pelo Espírito Santo. Eu quero colocar para você, aquilo que o Senhor coloca para nós, é uma vida no Espírito, é uma vida onde eu me deixo conduzir, é uma vida onde eu pego toda a condição que eu tenho de dominar, de organizar, de governar a minha vida, e falo, eu abro mão disso e coloco isso nas mãos do Espírito Santo, e falo: Espírito Santo, você sabe melhor do que eu como governar a minha vida. Espírito Santo, você sabe melhor do que eu como fazer escolhas e decisões. Espírito Santo, eu entendo que é melhor para mim deixar que você controle, que você domine, que você governe. Então toma o controle da minha vida, Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer, mas isso cabe a cada um de nós fazer. Então eu quero começar esse culto pensando nessa expressão que está na palavra de Deus. Deus preparou tudo, mas o povo não quis. Porém vós não quisestes. Faltou vontade, faltou desejo pelas coisas de Deus, faltou a vontade de querer o que Deus queria entregar. E com a falta de vontade, o povo perdeu a capacidade de valorizar o que Deus tinha. E quando a gente não valoriza o que Deus tem para nós, a gente não recebe. A gente não recebe. Que nessa noite você possa dar valor a tudo aquilo que Deus tem para você, no material e no espiritual da sua vida. Amém? Fique em pé, nós vamos começar a orar, vamos começar a louvar, e vamos deixar essa palavra